Bom dia. Vocês me ouvem lá no fundo? Estão tão longe, né? Não querem vir mais perto um pouquinho? Eu gosto de ver o olho das pessoas, né? Agradeço muito a presença de vocês, assim como das pessoas que estão em casa conectados, né, pela internet. E também agradeço de forma muito especial os dirigentes da casa, aqui na figura da Gleides, né, que fez o contato comigo, como de tantas outras vezes, o Paulo, nosso presidente, Pereira, que está aqui ao lado, né, a musicista que nos agraciou com as notas musicais aqui no início da nossa reunião. E para mim é sempre uma alegria muito grande voltar a essa casa, né, com o coração contente pela amizade que a gente tem com os dirigentes desde há muito tempo atrás, né? Eu acabo de ganhar da Gleides um livro sobre a história do Centro Espírita Allan Kardec, uma história de muitas décadas, né? E eu faço parte um pouco da história, porque sempre estive aqui, embora não participando semanalmente, né? Porque não dá para eu vir, mas sempre com muitos laços, né? De colaboração com o Centro Espírita Allan Kardec, em particular com a nossa saudosa Dona Terezinha Oliveira, né? Pessoa muito querida. De outras vezes em que eu vim aqui recentemente, eu trouxe para as nossas reflexões assuntos ligados à Revista Espírita de Allan Kardec, que dentre as suas obras talvez seja a menos conhecida e a que mais seria importante a gente revalorizar nos nossos estudos, né? A revista é fundamental para a gente compreender o que é o Espiritismo, né? Porque nela nós vemos uma imensidão de temas sobre assuntos que depois aparecem, em geral, de forma mais resumida, nas obras, nos livros, né? Também nós, por meio... então, na Revista Espírita, nós vemos os bastidores do trabalho gigantesco, né, que Allan Kardec fez na elaboração do Espiritismo. Acho que melhorou um pouco, né? Acho que melhorou. Hoje eu vou dar sequência a essa proposta de divulgar mais a Revista Espírita, abordando com vocês 2 artigos do ano de 1859. Lembremos que a revista estava, então, no seu 2º ano de existência. Ela foi fundada em 58, né, por Allan Kardec, cerca de 1 ano depois do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. E esses 2 anos, de 58 e 59, eles têm uma peculiaridade que é de conter nos seus artigos grande parte do material que depois o Kardec incorporou ao próprio Livro dos Espíritos. Porque a 2ª edição do livro, que é a que nós usamos até hoje, bastante diferente da primeira edição de 57, ela traz materiais novos, né? E muitas vezes esses materiais apareceram primeiro na Revista Espírita. Vai ser o caso também destes 2 artigos que eu vou comentar com vocês aqui nesta manhã. São artigos dos meses de abril e maio de 59, com os títulos respectivos: Quadro da Vida Espírita, no artigo de 59, e Cenas da Vida Espírita Privada, no artigo de maio de 59. Lembremos que a expressão vida espírita é usada por Kardec para designar a vida no mundo espiritual, né, dos espíritos desencarnados. Tanto assim que no próprio Livro dos Espíritos tem um capítulo chamado da vida espírita, na parte 2, né, da edição que nós usamos, que se chama justamente
sobre a vida dos espíritos desencarnados. Então, aqui no primeiro artigo, que é um artigo de cerca de 9 páginas, ele faz um estudo bastante detalhado das condições em que os espíritos vivem quando eles não estão encarnados. Ou seja, esse é um assunto de extrema importância para o Espiritismo, né? Porque foi justamente o Espiritismo que trouxe para nós a confirmação da existência dessa outra dimensão da vida humana, né? Não só a vida como nós a temos agora aqui, unidos a um corpo de carne, né? Esse artigo é um artigo, digamos assim, teórico, né? Em que Kardec faz, primeiro, um estudo da forma pela qual o Espiritismo combateu a tese materialista, né? E depois ele trata de várias situações dos espíritos desencarnados, como que eles percebem as coisas, como que eles interagem conosco, a influência deles na nossa vida. E, por fim, ele faz um resumo daquilo que a gente conhece depois, a partir da segunda edição, como a escala espírita, né? As diferentes gradações evolutivas dos espíritos, tanto desencarnados como encarnados também, né? E no segundo artigo, ele de alguma forma ele dá um exemplo, né, das condições da vida de um espírito em particular, que depois se identificou com esse nome, Pierre Le Flamand. Pierre Le Flamand. Nós vamos ver detalhes então mais do segundo artigo do que do primeiro. Cenas da vida privada espírita. Por que a vida privada espírita? Porque não se trata de um espírito de elevada hierarquia, um espírito que tenha dado uma palestra, por exemplo, né, feito um grande estudo sobre algum tema, mas é um espírito como nós, um espírito comum, que tem a sua vida particular ou privada, né, parcialmente desvendada nesse episódio que o Kardec comenta aqui na Revista Espírita de maio de 59. Então, eu começo por ordem, né, com o artigo anterior, aquele de natureza mais teórica. Logo nos primeiros parágrafos, aqueles que tratam da forma pela qual o Espiritismo mostrou que o materialismo está equivocado, né? Nós não deixamos de existir quando o nosso corpo morre. Tem uma passagem que depois é incorporada no Livro dos Espíritos e que eu espero que todo mundo conheça muito bem, né? Porque o Livro dos Espíritos, pelo menos, a gente tem que conhecer, a nossa obra fundamental. Que passagem é essa? Ela ocupa mais ou menos uma página inteira. Eu vou colocar aqui apenas um trechinho, né? Depois vocês, relendo o Livro dos Espíritos, vocês vão identificar na questão 148, que tem um comentário longo, e a transposição do texto da Revista Espírita. Ele diz o seguinte, que o Espiritismo ele vem reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem pela perspectiva do porvir que nos aguarda. Isso é uma síntese da proposta espírita, né? Mostrar que nós, muitas vezes aqui na Terra, em dúvida, né, se continuaremos a existir ou não após a morte. As religiões dizem que sim, muitos filósofos ao longo de milênios da história da filosofia também achavam que sim, mas era um assunto muito vago, né? E que só foi trazido ao plano da verificação, da comprovação direta por meio do Espiritismo, pelo Espiritismo, tal qual trazido para nós por Allan Kardec. Então, aquelas esperanças que muitos tinham, né, e ainda têm na vida futura, vacilantes, elas se superam, elas se tornam concretas, né? Reanimar nossas esperanças sobre a continuidade da vida e, dessa forma, nos reconduzir ao caminho do bem, que é o nosso objetivo principal na nossa existência como espírito, né? Vendo a dimensão espiritual presente, né, nas nossas
reflexões, nós podemos perceber que a prática do bem é a que vai nos garantir a possibilidade de progresso espiritual e de conquista da nossa felicidade, né? Então, essa frase aqui que o Kardec depois colocou no Livro dos Espíritos é uma síntese da proposta espírita, né? Tudo mais é detalhe, né? Então, não deixem de ver lá no Livro dos Espíritos e depois também, né, a própria Revista Espírita. Eu convido, assim, de forma muito enfática, que vocês vão atrás da revista, que hoje está disponível gratuitamente na internet, né? Tanto em francês como em português, para lerem esses 2 artigos. Eles são artigos muito densos, eles têm uma quantidade enorme de informações para nós, né? Primeiro de forma mais teórica e no segundo artigo de forma mais aplicada ou prática. Juntando os 2 dá cerca de 20 páginas, né? 10 páginas cada artigo. Essas conversas familiares, como é o caso daquela que vai ser transcrita no artigo seguinte, Kardec chamava de conversas familiares de além-túmulo. Ele destaca, logo no começo também do primeiro artigo, que elas nos dão o quadro vivo da vida espírita, da vida no mundo espiritual. Muito melhor até do que uma análise puramente teórica, né, abstrata, que alguém possa dar, um filósofo ou mesmo um espírita, né, fazendo uma reflexão sobre a condição em que nós nos encontraremos quando desencarnarmos. Quando você tem acesso aos espíritos comuns que lá estão no mundo espiritual e pode conversar com eles por meio mediúnico, isso dá, como ele diz aqui, um quadro vivo, né? Não é só uma reflexão abstrata, é um quadro bastante palpável, né, daquilo que se passa do lado de lá. Na Revista Espírita há dezenas ou certamente centenas de casos de conversas com espíritos. Essas conversas familiares, com espíritos como nós, que portanto são mais fáceis de serem entendidos, né? Porque a gente está no mesmo nível que eles. Então não deixem de, ao ler a revista, sempre tem alguma seção sobre algum caso particular de algum espírito que se comunicou, né? Que foi evocado, e que aparentemente numa história banal do dia a dia deles, traz uma grande fonte de conhecimento para nós. Kardec diz que nessas conversas nós podemos encontrar analogias que nos dizem respeito, de forma bastante direta. Analogias, é claro que não é exatamente a mesma coisa, porque o mundo espiritual é um mundo não material, né? Lá não tem corpos corporais assim, materiais como os nossos aqui. Então as condições são diferentes, mas há analogias que podem ser traçadas e que nos interessam de forma muito direta aqui na nossa vida presente mesmo, enquanto encarnados, né? Porque no fundo nós somos espíritos, né? A essência é a mesma. Ele depois passa a dar explicações detalhadas sobre o corpo dos espíritos. Ora, se o corpo tal qual a gente conhece, né, esse corpo aqui de carne e osso, né, não existe mais, como é que os espíritos existem sem esse corpo, né? Há um corpo espiritual, como já dizia Paulo de Tarso, né, numa das epístolas, e que depois o Kardec estudou em detalhes e deu o nome de perispírito. Então há muitas análises aqui de várias páginas sobre esse corpo dos espíritos desencarnados e, em particular, como que esses espíritos percebem o mundo que os cerca. Que no nosso corpo aqui nós percebemos o mundo pelo tato, né, apalpando, cheirando, ouvindo, degustando, olhando as coisas pelos nossos sentidos materiais. Lá não existe isso, a percepção é diferente. Então, como que se dá essa percepção? Qual a sua natureza?
Isso é fonte de muita confusão, ainda hoje, mesmo entre os espíritas. E o Kardec, de uma certa forma, ele antecipa esse perigo da gente se atrapalhar sobre essas questões relativas ao corpo dos espíritos e a forma pela qual eles percebem o mundo. Então ele fala, nesse artigo, mais no final dessa parte, sobre o corpo dos espíritos, que a falta de compreensão desses pontos, que ele havia comentado ao longo de algumas páginas, e agora eu cito, é a fonte de teorias absurdas que certos espíritos dão. Veja que coisa quase que paradoxal, Os próprios espíritos, muitas vezes, sem ter o conhecimento, a lucidez, o equilíbrio suficiente, eles passam para nós teorias que o Kardec chama de absurdas, sobre a natureza do corpo dos espíritos e de suas percepções. Teorias essas que nos induziriam ao erro se as aceitássemos sem controle. Veja aqui a lucidez do Allan Kardec, enquanto o elaborador do Espiritismo. Essas propostas que continuam até hoje sendo passadas para nós, têm que ser analisadas, elas têm que ser controladas de forma racional. E ele mesmo naquela época, já com 2 anos apenas de Espiritismo, ele já notou que havia ali uma fonte de problemas e alertou para que a gente ficasse bastante atento, Não aceitar nada que pareça absurdo, que contraria a lógica, o bom senso, sem o devido controle. O estado do espírito, ele diz, enquanto espírito, ou seja, o espírito desencarnado, varia extraordinariamente em razão do grau de sua elevação e pureza. Isso já é bem familiar para nós hoje em dia. Os espíritos não são todos iguais do ponto de vista da sua condição evolutiva, tanto intelectual como moral. Então, há grandes variações no estado em que eles se encontram no mundo espiritual. E aí o Kardec faz um resumo dos casos principais dessas categorias de espíritos segundo a escala espírita, que é uma peça muito importante que depois vai aparecer na segunda edição do Livro dos Espíritos, num dos capítulos lá da segunda parte, logo no começo. Depois ela aparece no Livro dos Médiuns e assim por diante, em outros lugares, na própria revista. Eu e uma amiga de Brasília, a Luciana Faria, acabamos de publicar um texto sobre a escala espírita no Jornal de Estudos Espíritas, que é um jornal eletrônico, grátis, fundado por um colaborador aqui da casa, o meu colega e amigo, o Alexandre Fonseca, que é responsável por alguns dos cursos aqui do SEAC. Então, no último número do Jornal de Estudos Espíritas, tem um artigo nosso, bastante longo, detalhado, sobre como que Kardec trabalhou o assunto da escala espírita. Inclusive, nós fomos atrás de textos que não são mais publicados. A Luciana, em particular, fez um trabalho muito bonito de procurar as variações da escala espírita ao longo das várias obras de Allan Kardec, inclusive a Revista Espírita e o Livro dos Médiuns, cuja primeira edição tinha escala espírita e depois o Kardec tirou, naquela edição que a gente usa hoje em dia. E aí, mais no final do texto, tem uma dica. Para quem leu os 2 artigos, fica claro que ele faz uma conexão entre o primeiro e o segundo, em particular sobre o caso desse espírito Pierre Le Flamand, que era um espírito comum, um espírito mediano, não era um espírito de alta hierarquia. Na escala espírita ele seria considerado um espírito inferior, como em geral todos nós somos. E ele diz, colocando em itálico, Kardec até destaca, é o único trecho destacado no primeiro artigo, ele diz que esses espíritos comuns sentem-se felizes
quando podem desempenhar algumas pequenas missões de confiança, que os valorizam aos seus próprios olhos. Então aqui é a dica, né? Isso vai ser exemplificado com o caso a ser tratado no artigo que ia sair ainda no mês seguinte. Certamente Kardec já tinha os 2 artigos prontos, só que ele publicou primeiro um, depois o outro. Aliás, esses 2 artigos são os primeiros artigos dos respectivos números da Revista Espírita. São artigos, portanto, que o Kardec destaca, né? Em geral, os primeiros artigos da revista são os mais substanciais, os mais importantes, né? Então, veja que lá a gente vai ver em detalhes como que isso foi exemplificado, né? Espírito mediano, espírito de uma elevação ainda incipiente, quando eles recebem alguma missão, a gente confia neles e lhes atribui alguma missão, por menor que seja, isso faz um enorme bem. Eles se sentem felizes e passam a se valorizar, quando muitas vezes, em geral, a condição inferior leva a gente a desanimar, né? Poxa, eu não consigo fazer nada, né? Não sirvo para nada. Vai ser o caso do Pierre. A chave da transformação desse espírito, que estava estagnado no mundo espiritual há 15 anos, é justamente o fato de que lhe foi dada uma pequena missão e ele se sentiu valorizado, despertou nele a autoconfiança, que é muito importante. Então vamos passar agora diretamente ao segundo artigo, cenas da vida espírita privada. Comentários gerais, né, que eu cito aqui, pequenas frases do Kardec. Essas cenas mostram os espíritos em ação, no caso concreto, né? Ladies, alguém quer fazer uma pergunta? Sim, se for rápido. Quem passa as histórias, as missões, tanto faz, né? A pergunta é oportuna, né? Qualquer um de nós pode pedir ajuda a alguém para fazer alguma coisa de boa, né? Nesse caso em particular, nós vamos ver que a missão foi passada por um encarnado, né? Mas também tem os casos em que os próprios desencarnados fazem isso, né? E é uma poderosa ferramenta, né, de você trazer uma pessoa para o caminho do bem, né? Ao invés de simplesmente dar um sermão para ela, né? Faça isso, não faça aquilo, tal, né? Com proibições e, enfim, ou elogios. Não, dá um trabalho para ela, né? Eu acho que os dirigentes de casas espíritas sabem muito bem disso, né, Paulo? Às vezes a pessoa está ali vacilando, tal. Se você dá uma tarefa, ela anima, né? Ela acaba pegando firme, depois gosta e continua, né? Minha mãe, que era dirigente espírita, fazia muito disso, né? Às vezes tarefas simples, né? Lá no centro que ela dirigia, numa pequena cidade chamada Buritama, tinha um pátio grande, né? Com várias plantas, né? Olha, fulano, olha, as plantas estão secas. Você não podia, um pouco antes da reunião, né, pegar uma mangueira e ir lá regar? A pessoa ficava super contente, né? Regou a planta. O outro varreu alguma coisa que estava ali, caiu no chão, né? O outro fechava as janelas na hora de ir embora. Então, pequenas missões, desde essas mais simples até algumas de natureza mais complexa, são muito importantes para mobilizar as pessoas, né? A gente, como espírita, tem que ser ativo, participar na tarefa, né? Então, as missões das quais o Kardec vai falar aqui, elas podem ser dadas por qualquer um de nós, né? Não precisa ser um espírito superior para dar uma missão. A gente se dá uma missão uns aos outros, né? E se anima mutuamente. Então, as cenas da vida espírita privada, elas mostram os espíritos em ação. Não é só o espírito pensando, fazendo orações, por exemplo, né? Os espíritos agindo, tanto no mundo espiritual como aqui entre nós, mostram a progressão dos espíritos no estado errante, de desencarnados,
Esse caso é um deles. Esse espírito, como eu disse, ele estava há 15 anos meio parado lá, com uma vida inútil no mundo espiritual. E a partir desse episódio, ele começou a progredir de novo, né? Rapidamente. E por fim, essas cenas mostram como podemos contribuir para a sua educação, o que eu acabei de falar, né? Educar não é só apresentar os conceitos, as teorias, né? Dizer como é que as coisas têm que ser, dar sermão, né? Palestra. Às vezes eu reluto um pouco de aceitar convite de palestra, porque a palestra, assim, parece que eu estou dando lição. Não, não é isso, né? A educação do espírito depende de uma coisa mais complexa, né? Que começa com a sua autoconfiança. Não, eu posso fazer isso, eu não estou bem agora, mas eu consigo melhorar, né? Se não for assim, não adianta. Então, o caso Le Flamand, eu vou resumir, aqui são muitas páginas, né, de detalhes sobre o caso. Pode parecer uma historinha, né, mas assim, com atenção, praticamente cada linha, cada frase tem uma densidade de material para a gente pensar nas coisas, as coisas mais simples, né, nesse artigo, que aparentemente está só contando uma história, a gente entende ali, olha, puxa, tem tal coisa aqui, né? Inclusive, esses artigos, eles ecoam em outros lugares do Livro dos Espíritos também, né? Não só naquele lugar que há uma transcrição ipsis literis, né, do trecho da revista para o comentário da 148 do Livro dos Espíritos, mas a gente nota ecos desses dois artigos na segunda edição do Livro dos Espíritos, aqui e ali. Então, assim, eu vou fazer um resumo da história. O Kardec tinha um amigo, que ele não dá o nome, e eu chamei aqui de X, que ele não sabe o nome, né? O nome pouco importa. Mas era um amigo muito próximo de Kardec. Dá para a gente ver, ao longo do artigo, que era alguém muito próximo de Kardec, que tinha assimilado de maneira muito precisa a proposta espírita, inclusive a técnica de trabalho de Kardec ao lidar com as comunicações mediúnicas. Esse amigo se viu às voltas com um espírito que se imiscuiu num diálogo alheio. Esse amigo, o Sr. X, estava na casa dele com um outro médium, também amigo, conversando com um espírito mais elevado, cujo nome também não é dado, né? Conversando do ponto de vista da escrita. A psicografia era a mediunidade por excelência para Kardec. Quase tudo o que ele fez foi com base em comunicações psicográficas, né? Hoje em dia, muito menos utilizadas do que a psicofonia. E nessa conversa com o espírito, o Sr. X fez uma pergunta e obteve uma resposta atrapalhada, uma resposta esquisita, e ele imediatamente percebeu, né, já sendo um bom seguidor do Kardec, olha, essa resposta não pode ter sido desse espírito com o qual a gente estava conversando aqui. Ela é uma resposta que não faz jus à condição do espírito. E aí ele percebe que tinha havido uma interferência espúria, né, de um outro espírito naquela comunicação. E aí ele intima o espírito, fala, olha, eu sei que agora quem está escrevendo não é mais o fulano, é você. Você pode se identificar? E aí o espírito, né, com esse pedido incisivo, ele se viu desmascarado, né? Aí ele se identificou. Ele falou que ele chamava Pierre Le Flamand. O Sr. X não conhecia, esse nome não dizia nada para ele, nem para o outro médium que estava ali, Pierre Le Flamand. E aí ele começa a pedir detalhes, né? Por que você veio aqui, que você quer, né? Você está atrapalhando, é uma conversa bem dura até, né? Você está atrapalhando aqui a comunicação, né? E aí o espírito vai se abrindo, né? Aquele espírito superior sai de cena, né? E entra esse outro, alguém, né, menos
imbuído da perspectiva da dinâmica de trabalho de Allan Kardec, simplesmente falaria: vá embora, né? Você está atrapalhando, você não é bem-vindo aqui, vá embora. Ou pediria para o guia espiritual levar esse espírito para outro lugar, que ali não é o lugar dele e tal, né? Não, o senhor X o acolheu. Não, se ele veio aqui, alguma razão tem, vou conversar com ele. E aí ele fala que ele tinha sido um colega de escola do senhor X, e que o X já tinha esquecido, ele não lembrava mais esse nome. Quando ele falou: eu sou Pierre Le Flamand, eu não sabia mais quem era, né? Pelas estimativas dadas, já tinha se passado cerca de 30 anos desse episódio da escola. Ele não lembrava mais, né, desse colega da escola. O outro médium também não o conhecia, né? E aí começa o diálogo. Naquele mesmo dia são feitas 35 questões ou itens da conversa, né? E depois tem um segundo diálogo com mais 32 questões no mesmo artigo. É uma longa conversa, né? E o que fez o senhor X se lembrar do Pierre Le Flamand foi a menção que o espírito fez ao fato de que na escola, quando eles presumivelmente tinham aí cerca de 7 anos, por aí, 10 anos, o Pierre tinha dado uma surra, tinha batido no X. Falou: olha, você lembra que você uma vez apanhou na escola? Assim, eu estou lembrando, foi mesmo, né? Então, quem bateu em você fui eu, Pierre, né? E aí o X fala: mas depois eu dei o troco, né? Foi uma briga de criança na escola, né? Mas aquilo despertou a lembrança. Sim, lembrei, né? Lembrei de você. E aí o espírito diz: olha, eu desencarnei faz 15 anos, essa comunicação é de 59, então já fazia 15 anos que o Pierre Le Flamand tinha desencarnado, em 1844. Ele diz que os pais dele, naquela época em que ele morreu, já tinham morrido também, e que ele vivia com um tio. Ele tinha 20 anos quando morreu. E aí se pergunta por que ele morreu tão cedo, e ele explica que ele morreu tão cedo porque ele era muito, digamos assim, desregrado, né? Acabou morrendo muito antes da hora. Aquele menino briguento da escola, a gente às vezes chamava um capetinha, né? Ele teve uma vida muito infeliz, muito desregrada, os pais morreram, ele ficou com esse tio, e ele acabou morrendo prematuramente. E quando ele chegou no mundo espiritual, ele ficou na mesma, né? Ele ficou na mesma, aquela vida vazia. E aí começam coisas a ficar interessantes. O X pergunta para ele: esse tio tem o mesmo nome que você, ou seja, Le Flamand? Ele fala: não, ele é de outra família, ele era tio de forma indireta, e ele é meu único parente vivo na cidade de Cambrai, que é uma cidade ao norte da França, já pertinho da Bélgica. E aí a gente até entende porque Flamand quer dizer Flamengo, e os flamengos são os povos que habitam a Bélgica, em sua grande maioria, né? Então é como se o nome dele se chamasse o Pedro o Flamengo, ou o belga. E aí de fato ele diz: olha, eu era da cidade de Cambrai, lá pertinho da Bélgica, e lá tem o meu tio, ele está vivo lá. Se você for lá, é o senhor W, não dá o nome inteiro, ele mora na rua tal, número tal. E aí, né, o senhor X, passado aquele episódio, né, ele foi lá, achou naquele endereço, naquele número, achou o senhor W e perguntou para ele se ele tinha um sobrinho, tinha tido um sobrinho. O senhor W confirma todas as informações que o espírito tinha dado. Quer dizer, uma dupla confirmação. Tanto o que o espírito falou sobre o tio encarnado foi confirmado, ninguém conhecia, né?
de outra cidade, longe. E o que o tio falou do Espírito também batia com o que depois o Espírito foi dando como informação, né? Já tinha dado um pouco e depois. Veja a forma pela qual o Espiritismo prova a continuidade da vida, né? Um tipo de coisa que é um tijolinho, né, nesse edifício da prova que o Espiritismo dá, que a gente continua existindo. E aí, explicado um pouco dessa história, o diálogo se centraliza no presente. Como que você veio parar aqui na minha casa, né? Como que você veio parar? Aí, muito interessante essa parte do diálogo. O espírito Pierre, ele tinha uma vida desregrada, né? Ele era voltado aos prazeres materiais. Ele não tinha descoberto ainda uma dimensão maior da vida, né? E aí, o vizinho do senhor X tinha um ateliê de pintura e ele pintava quadros. Isso não é dito, não podia dizer na época, mas é como se fossem quadros, hoje em dia talvez a gente chamasse de quadros pornográficos. E aí esse Pierre foi lá, ele falou: eu gostava de ver aqui, eu vim ver as coisas que o seu vizinho está pintando aqui, né? O Kardec é muito transparente, hoje em dia a gente ficaria cheio de pudores, né? Não, isso é dito lá com todas as letras, né? Eu vim aqui olhar os quadros do seu vizinho, né? E aí eu percebi que você estava aqui ao lado e eu vim na sua casa, né? E aí, bom, tem detalhes também de como que ele entrou na conversa. Por que ele entrou na conversa, né? Veja que ele era esse espírito, ele era meio xereta, né? Ele gostava de se imiscuir na vida dos outros. Nós vamos ver detalhes depois, né? E ali foi uma ocasião para ele, né? Ele viu o espírito superior escrevendo e de repente ele notou que o espírito parou de escrever. E o X fez pergunta, o espírito não respondia. E aí ele falou: bom, se ele não responde, eu vou responder. E aí ele respondeu aquela resposta atrapalhada, né? E aí ele falou: por que você fez isso? Eu falei, o espírito diz: eu fiz isso para ver se ele, falando a gíria brasileira, para ver se ele desembuchava, né? Porque ele não estava mais falando nada, não estava escrevendo mais, tinha bloqueado. Ele falou: então, se eu entrei na conversa, quem sabe ele ia, mas não funcionou. E aí eu continuei escrevendo, né? Tem muitas reflexões, né, depois, sobre como que ele entrou lá. O senhor X achava que um espírito daquela categoria inferior não poderia entrar na casa dele, né? E aí o Pierre Le Flamand puxa a orelha dele e fala: você acha que a sua casa é um santuário? Não, né? Não era. Eu pude entrar aqui. Tem lugar que eu não posso entrar, né? Que não me deixa entrar, mas aqui eu pude entrar. Quer dizer, puxou a orelha, né? Para a gente ficar atento. Aí cada linha, né? Essa resposta assim irônica, né? Você acha que a sua casa é santuário? Dá muita reflexão, né? Às vezes a gente se acha super protegido, não? Aqui minha casa, ou mesmo o centro, aqui é um lugar bacana, aqui eu estou livre das más influências. Não, cuidado, né? Às vezes não, né? Você acha que a sua casa é um santuário? Muito bacana isso, né? E esse Pierre, então, ele vivia matando o tempo. Essa expressão é usada em francês também, né? Eu vivo matando o tempo. Ele não tinha nada o que fazer, ele vivia pelas ruas, andando, vendo o que as pessoas estavam falando umas com as outras. Ele gostava muito de ir aos teatros, né? Aos espetáculos, aos bailes. E o X pergunta para ele: que teatro você ia? Ele fala: eu ia ao teatro de variedades, aquele em que as coisas são mais vulgares. Ele não ia na ópera, por exemplo, assim, que é um negócio mais sofisticado, né? E ele ficava observando as pessoas na vida comum delas, na rua, nas casas, né? E aí
Isso é muito importante, porque o X percebeu que esse espírito que estava estagnado, parado no mundo espiritual, ele tinha um talento muito especial para fazer esse tipo de observação. Embora inferior, ele tinha muita perspicácia. Numa conversa ele percebia coisas interessantes. Como ele percebeu isso, né? Eu entrei aqui, você me perguntou, como é que você entrou na minha casa? Você acha que a sua casa é um santuário? Ou seja, é uma resposta extremamente inteligente do espírito, né? E foi por aí que o X encontrou uma janela para ajudar o Pierre. E ele começa com essas perguntas. Com essa vida que você tem agora, né? Você é mais feliz do que quando estava encarnado? O espírito responde: não sou, né? Mas você não tem mais o corpo, você não tem doença, você não passa fome, você não precisa de abrigo, você não passa frio. Por que você não é feliz? O que te falta? Resposta de extrema importância: falta-me a realidade dos gozos. Os gozos dele, os prazeres dele eram materiais, e agora ele não tinha mais o corpo material, então ele sentia falta daquilo, né? Falta-me a realidade dos gozos. Ele via, por exemplo, os quadros pornográficos ali, ou eventualmente, não se sabe, né, esse caso, uma bebida. Gostaria de me embriagar, mas não dá, né? Não tem álcool no mundo espiritual. Então, ele sentia falta daquilo que ele estava acostumado. Não sou bastante adiantado para fruir de uma felicidade moral. Quer dizer, o espírito, ele percebia que tinha um outro tipo de felicidade, que não aquela propiciada pelos prazeres efêmeros do corpo. Mas ele não se sentia suficientemente adiantado para fruir esse tipo de felicidade, que é a felicidade verdadeira, eterna, que a gente tem que ir atrás dela, não da outra que é passageira. Cumpre um papel aqui na Terra, enquanto a gente está aqui, mas quando a gente não está mais aqui, a gente tem que ter a felicidade moral do nosso íntimo. Fazer o bem é a principal, né? Fazer o bem. Cultivar as artes, né? Vou falar aqui porque tem a pianista aqui, né? Cultivar as artes é uma felicidade moral, né? Aqui precisou do piano, né, para tocar, mas assim, a música como fenômeno espiritual, ela existe também no mundo espiritual. Então, esse espírito não tinha entrado nesse domínio da felicidade moral, ele sabia que existia, mas ele se sentia incapaz de conquistá-la. E é isso que vai mudar ao longo da conversa, né? Ele se via esquecido dos amigos encarnados, e ele fala que isso fazia sofrer bastante. Às vezes a gente, quando morre alguém, né? Melhor esquecer, deixa ele para lá, ele já foi para o outro lado. Não, os espíritos desencarnados gostam quando a gente pensa neles, quando a gente ora por eles, quando a gente lembra deles com carinho, não? E o caso aqui do Flamand, não. Ele se sentia desprezado pelos encarnados. De lá, ele não tinha amigos verdadeiros. Embora ele vivesse em sociedade o tempo todo, né, proseando, conversando, aqui tudo era muito superficial, né? O diálogo vai mostrando isso. Olha, tem gente aqui, mas eles são como eu. Não é amizade mesmo, né? E aí, diante dessa confissão de que ele era muito infeliz no mundo espiritual, o X diz o seguinte: pobre menino, fica com pena dele, né? Se compadece desse espírito. Pobre menino, lamento por ti. Se te pudesse ser útil, faria com prazer. Bastou isso para comover o Pierre. Não foi uma grande preleção, né, um sermão, nada. Puxa, estou com pena de você. Será que eu não posso te ajudar de alguma forma, né?
Se eu puder, eu vou ficar contente. E aí o Pierre disse o seguinte: não sabes como essas palavras me fazem bem. É a primeira vez que ouço isso. Já fazia 15 anos que ele estava desencarnado, né? Ninguém se interessou por ele, ninguém pensou em ajudá-lo até então. E agora sim, né? Olha, alguém, acho que ele gosta de mim, né? Ele quer me ajudar. É a primeira vez que eu ouço isso. Como que uma coisa tão simples, né? Toca o espírito. Tem um livro do André Luiz que tem uma passagem semelhante a essa, né? Um diálogo que um espírito infeliz estava tendo, não lembro que livro numa casa espírita. E aí, assim, o espírito se comove por ter sido chamado de irmão, né? O André Luiz inventava uns nomes esquisitos, né? Libório, meu irmão, pronto, amoleceu o espírito, né? Que parecia uma fera, né? Terrível, um obsessor terrível, chamou ele de irmão, pronto, amoleceu, né? É bonito esse livro, não lembro qual agora. Mas bom, tem detalhes, né, do que ele fazia, ia nos teatros, assim por diante, e aí veio a iluminação para o X, né? Ele pensou num plano para ajudar esse espírito. Que plano que era esse? Fazerem juntos algo útil, aproveitando o que Pierre já fazia. Veja, tem duas palavras-chave aqui, né? Fazer junto, não é falar para o outro, vai lá e faça, né? E eu fico na minha. Não, vamos fazer junto, eu faço com você. Você vai me ajudar e eu te ajudo. Fazer junto algo útil, qualquer coisa. Se fosse uma tarefa, aí chegamos na missão, né? Se fosse uma tarefa estranha ao que Pierre já fazia, possivelmente ele não ia topar, né? Fazer uma coisa diferente, né? Sei lá, ir estudar, imaginando que haja escolas, né? No mundo espiritual, não, você vai fazer um curso agora. Ah, não, isso não, né? É chato, né? Isso eu não vou. Mas vamos fazer algo daquilo que você já faz, só que agora vendo a parte útil. O que ele fazia? Ele era fofoqueiro, né? Ele se metia nas conversas. E aí X continua falando, né? Não vês que poderíamos ter juntos pequenas conversas como essas? Ele estava contando que ele foi no teatro, ele viu pessoas, naquele caso era curioso, né? Lá no teatro, naquelas conversas, ele falava, ele ficava muito intrigado com as pessoas querendo parecer mais novas do que eram, né? Puxa, a pessoa vaidosa, né? Não quer ser velho, né? E ele percebia isso. Quem sabe, né? Podemos fazer juntos pequenas conversas como essas e tirar delas bom proveito. Que é o que o Pierre não estava fazendo, né? Continuarás as tuas observações, ou como dizes, os teus estudos de costumes. Estudos de costumes, que é uma coisa importantíssima, né? Grandes escritores fizeram isso, como esse Balzac, né, que depois apareceu como espírito também, no livro Cristo Espera por Ti. Estudo de costumes, revelar a natureza humana, olhando o que elas fazem no dia a dia, né? E aí você nota os pontos fracos e as potencialidades. Aqui é um caso em tela, né? Qual era o costume desse espírito? Fofocar na vida dos outros, se imiscuir. Mas ele fazia isso sem fim útil. E agora o X falou, quem sabe, mesmo fazendo isso, nós vamos encontrar uma coisa boa para tirar dali. E isso não é tudo. Queria te propiciar uma ocasião de fazer uma boa ação. Topas? Quer dizer, vamos nessa? De todo o coração. E então se dirá que eu sou capaz de ser bom para alguma coisa. Veja que quando eu li sozinho, né, na noite, assim,
A gente quase chora, né? Puxa, pela primeira vez esse espírito achou que ele ia poder ser considerado o bom para alguma coisa, né? Ele mesmo tinha se dito antes no diálogo que ele não valia nada. Ele diz isso 2 vezes, que ele era um vaurien em francês, um inútil. E agora sim, se tem uma tarefa, ele está pedindo para eu fazer junto com ele alguma coisa útil, se der certo isso, aí a minha figura vai mudar, né? Alguém já vai poder reconhecer que eu sirvo para alguma coisa, por menor que seja. Nosso tempo está adiantado, eu vou resumir bastante o segundo diálogo, com 32 questões. Esse diálogo tem a maior parte dele é sobre a relação do Sr. X e do Pierre Leflamand com Allan Kardec. Isso é imensamente instrutivo, não deixem de ver. A gente aprende muito sobre como que o Kardec funcionava em algumas páginas de descrição. O X era amigo de Kardec, né? Ele falou para Kardec, logo depois dessa conversa, falou: olha, apareceu lá um espírito assim, assim. E o Kardec ficou muito interessado no caso. Ele falou: eu quero falar com esse espírito, hein? Fala para ele que uma hora eu vou chamar ele aqui. E aconteceu mesmo, né? Então Kardec se interessou, e o espírito, sabendo que o Kardec tinha interesse em falar com ele, antes do X dizer ao Pierre que o Kardec gostou de saber que ele tinha aparecido, que ia chamar ele, não, o Pierre falou: não, já fui lá, eu me adiantei, eu sabia que você tinha falado com ele, antes de você me dizer, eu já fui lá visitar o Kardec. Então o Pierre vai visitar a casa de Allan Kardec, e ele presencia coisas maravilhosas lá, que ele descreve na Revista Espírita. A gente esperaria, mesmo que fosse isso, né? O espírito de imensa elevação espiritual, Allan Kardec, no trabalho gigantesco de trazer para nós o Espiritismo, ele descreve cenas lindíssimas sobre Allan Kardec, a casa dele, na intimidade dele, depois reuniões mediúnicas, tudo descrito lá. E o Kardec descreve depois que aquilo tudo era exatamente correto. O que o Espírito disse, que viu na casa de Kardec, tinha acontecido. Kardec falou: foi isso, exatamente isso, né, que estava acontecendo lá, naquele dia, né? Mais uma confirmação, né? Então não deixem de ver, isso é um texto de grande relevância para a gente entender um pouco do que o Kardec fazia, né? A assessoria que ele tinha, né, de altíssimos espíritos, de alta elevação, lá. E aí parece também várias referências, quando o Pierre se decide a fazer alguma coisa de bom, acontece uma coisa importante, né? Um espírito que ele não consegue identificar começa a aparecer para ele e ajudar ele a tomar algumas decisões na vida. E aí depois, ao longo dos dias, dos diálogos, vai ficando claro que esse espírito era o pai dele, que não se deu identificar logo de cara, né? Por certas razões. É muito interessante ver essa referência ao pai do espírito, ao tio do espírito, porque ambos sabiam que o menino era encapetado, né? O menino era terrível. E eles tentavam reconduzir o menino ao caminho do bem por meios errados. Dá a entender aqui que eles batiam nele. Ele apanhava do pai e do filho, e do tio depois que o pai morreu. E aí o senhor X fala: bom, a intenção era boa, mas o método era terrível, era muito ruim isso, né? Não é assim que funciona, né? O método que funcionou foi esse, né? Chamar ele para o trabalho, fazer junto aquilo que ele já sabia fazer. Bater não resolve nada, pelo contrário, possivelmente esse tipo de, entre aspas, educação foi muito negativo para o Pierre, né?
Eu tenho que pular essa parte, né? O Pierre relata, então, antes dele receber a missão, que vai ser dada pelo X mais para frente, antes dele receber a missão, ele por conta própria, veja que coisa interessante, por conta própria ele já encontrou um jeito de fazer o bem. O que ele fez, né? Qual foi a sua primeira boa ação espontânea? Nem precisou esperar o outro sugerir nada. Ele já estava tão animado, né? Agora eu valho alguma coisa, né? Sim, então, o que ele fez? Ele conseguiu evitar um furto numa loja. Como ele ficava andando pela rua, né? De noite e tal, ele viu que tinha um ladrão dentro de uma loja. E aí tem coisas muito interessantes, umas 2 páginas inteiras de descrição sobre o que ele fez para evitar esse furto. A presença de 2 espíritos junto com o ladrão, um bom e um mau espírito, o dono da loja que foi avisado, o filho do dono da loja, né? Tudo é uma trama extremamente complexa, né? Descrita em 2 páginas, muito instrutiva. Não dá tempo de eu contar esse caso, né? Como que ele evitou o furto numa loja. E quando ele conta isso para o X fica muito contente, né? Ele fala, não sabia que você era polícia, né? Não sabia que você era polícia. Por que não, né? O homem estava sendo roubado, eu dei um jeito, né? Então tem muitos ensinamentos nessas 2 páginas sobre esse caso, sobre a ação oculta dos espíritos em nossa vida cotidiana, né? O ladrão foi lá porque ele foi induzido por um espírito. O anjo de guarda dele não conseguiu resolver a situação, era um espírito bom, né? Elevado, né? Não conseguiu resolver. O Pierre Le Flamand, sendo um espírito comum, mas muito perspicaz, ele armou rapidamente, em questões de minutos, ele armou uma estratégia para evitar o furto, e ele conseguiu. Melhor do que o anjo da guarda, que era um espírito superior que estava ali e não conseguia. Ele não conseguia sintonia, né, com o ladrão, nem com o dono da loja. E aí depois que ele conta isso, aí sim o X apresenta um plano, tem um outro caso aqui que precisamos cuidar, né? Esse aí foi por acaso, entre aspas, mas eu tenho um amigo que está entrando num mau caminho, tal, eu quero que você vá lá conversar com ele. O X sabia que esse amigo era médium, ele falou, melhor ainda, né? Se ele é médium, é melhor ainda. O espírito Le Flamand tinha capacidade de produzir efeitos físicos, então a coisa vai ficando super interessante, e aí o artigo acaba, e o Kardec coloca, né? A Gleides viu, o Pereira viu, no finzinho ele põe entre parênteses, vai continuar, cenas do próximo capítulo, aguarde, né? Mas não tem na revista, né? É uma decepção, porque a gente fica super animado, como é que foi isso, né? E agora, esse novo caso? Eu não achei, né? Quem sabe um dia a gente acha de forma disfarçada em algum outro lugar, mas aparentemente os planos se alteraram, surgiram outras matérias a colocar, né? E a continuação do artigo não existe. Nós temos amigos agora, né? Finalmente, depois de séculos, que estão tendo acesso aos manuscritos de Allan Kardec, né? Eu vou ver se um deles, a Luciana, que eu falei que escreveu um artigo comigo, é uma delas, né? Mas o Adair Ribeiro, de São Paulo, está fazendo um trabalho magnífico. Ele tem um site agora com todo o material que ele está conseguindo, Allan Kardec Online. E eu vou pedir, eu vou dar uma missão para ele, falar, vai atrás, quem sabe você acha um manuscrito, né, que não foi publicado, seria interessante a gente fazer isso. Se ele achar, da outra vez que eu vier aqui, eu conto para vocês, né? Mas enquanto isso, não deixem de ler esses 2 artigos, eles são imensamente prazerosos de ler, porque é uma história, né? A gente fica cativando, querendo saber, e agora o que vai acontecer, por que ele fez isso, por que ele não fez assim? Que estratégia ele usou, né? Então é uma coisa muito estimulante para a gente e, como eu disse, praticamente cada frase tem um ensinamento valioso para a nossa edificação, né? Para a gente aprender com Kardec, né? Obrigado, gente.